Essa semana comemoramos 26 anos da Lei Pelé, que foi um divisor de águas para o esporte brasileiro. Mas antes da gente falar da lei, o povo quer saber como surgiu essa ideia do Pelé ministro. Conta pra gente, Hélio. Bom, isso é bem interessante porque nunca foi bem esclarecida essa situação. Nós estávamos em Nova York, no escritório nosso lá no prédio da Warner, e eu me lembro que era mais ou menos o mês de outubro, tinha acabado as eleições presidenciais no Brasil e Fernando Henrique havia ganho no primeiro turno. E estávamos lá no escritório, eu e Pelé conversando sobre diversos assuntos, quando entramos no assunto no tema de Fernando Henrique, presidente do Brasil, uma esperança enorme, porque é um presidente com aquela capacidade toda, aquela cultura. E aí o Pelé, do nada, soltou aquela pérola. Se o Fernando Henrique chamasse a gente para trabalhar com ele, eu acho que ia ser uma boa ideia. Eu falei, mas Pelé, trabalhar em governo? Ele falou assim, tem lá a Secretaria de Esportes. Eu falei assim, eu acho até que pode ser alguma boa ideia. Nós temos muito a contribuir com o país, eu acho que e tem muita coisa para se fazer lá, mas não como secretário também. A gente pode, de repente, ver se ele concorda em criar um Ministério dos Esportes, e eu acho que a gente pode agregar bastante mesmo. Agora, você está disposto a passar a semana inteira em Brasília? Isso aí vai interferir nos nossos negócios, as viagens. Ele falou assim, por mim, eu acho que não vai ser tão complicado, não. Eu falei, bom, então vou agitar nesse sentido. E aí, tinha um amigo nosso que era um jornalista em São Paulo, que alardeava aí, que era amigo do Fernando Henrique, depois descobri que nem era tão amigo assim. Mas liguei para ele e falei da ideia. Eu falei assim, olha, aproveita, já que você tem proximidade lá com o presidente eleito, vê o que ele acha da ideia, mas mantém sigilo isso, porque mesmo que avance, se avançar ou se não avançar, o sigilo é o mais importante de tudo isso. Aí ele foi, conversou com alguém lá, depois me retornou dizendo que tinham achado a ideia excelente e que o presidente Fernando Henrique gostaria de um encontro conosco. Eu peguei e falei assim, olha, como é difícil organizar um encontro entre Pelé e Fernando Henrique sem que isso se transforme num evento internacional. Vamos marcar um café da manhã no teu apartamento, que ninguém imagina, ninguém nem vai pensar que possa acontecer um encontro dessa altura. E aí marcamos lá no teu apartamento, não falamos para ninguém, e eu acho que lá a gente pode expor para ele qual é a ideia que a gente tem. Ele pegou e falou assim, mas no meu apartamento, ele ficou até lisonjeado. Eu falei, não, vamos no seu apartamento sim, já que você fez a ponte aí, vamos marcar no seu apartamento, acho que vai ser bom. Aí ele concordou, avisou lá uma pessoa que ele tinha contato lá, que eu não sei, eu imagino que tenha sido o Sérgio Mota na época, porque depois o Sérgio, numa conversa, o Sérgio me escapou para mim que foi com ele que conversaram. E no dia do encontro, eu e Pelé chegamos 1 hora antes, o Pelé se escondeu na parte de trás do carro, ninguém viu a gente entrar, fomos até a garagem, ele nos recebeu lá, fomos lá, a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, muito inteligente, preparou um café da manhã para nós lá, bem legal, ficamos conversando um pouco, daqui a pouco chegou o presidente Fernando Henrique, sentou conosco, muito educado, e quis saber qual era a ideia, e eu expliquei para ele que o nosso objetivo era utilizar o esporte como ferramenta de desenvolvimento econômico e social. A parte econômica, porque o esporte vivia numa situação, o alto rendimento, na verdade, não rendia nada, era uma bagunça completa, totalmente desestruturados, muitos espertalhões se utilizando do esporte para ganhar dinheiro, e os atletas naquela dificuldade. E pelo lado do social, realmente o esporte é uma ferramenta muito importante para tirar as crianças das drogas, aquele negócio todo. Era um projeto interessante. Tinha também a questão das pessoas portadoras de deficiências que ficavam abandonadas, elas não tinham nenhum motivo para continuar lutando, acreditando. E o esporte poderia ser uma ferramenta muito boa para isso. O Fernando Henrique gostou muito da conversa, achou
que poderíamos seguir em frente, e eu avisei para ele, olha, mas tem que ser criado um Ministério do Esporte. Ele falou assim, não, isso aí não tem problema nenhum, você vai entrar em contato com você lá, o Eduardo Jorge, que é uma pessoa da minha equipe, para vocês conversarem sobre essa estruturação, mas eu estou gostando muito da ideia. E vamos manter totalmente em sigilo para que haja uma surpresa no dia do anúncio. E aí, realmente, ele anunciou, quando ele anunciou todos os ministros que anunciou o Pelé, foi uma surpresa enorme. Aí, logo depois disso, me liga o Eduardo Jorge, que veio a ser um ministro secretário-geral da presidência, falando assim, olha, o presidente me encarregou de sentar com você para montar a estrutura do ministério. Eu já sabia das dificuldades do Pelé, ele como executivo, ele não se encaixava muito bem, até porque não tinha nem necessidade de ser um executivo full-time ali, recebendo pessoas no ministério e tudo mais. Então eu criei uma estrutura no qual o Pelé era o ministro e eu comandava toda a estrutura do ministério, criei um conselho ali com pessoas que poderiam me ajudar, de grande capacidade, o Rogério Amato, o Carlos Miguel Aidar, que tinha ajudado a fundar o Clube dos 13, o Nussmann também na presidência do COB, aí tínhamos lá o Mauro Salles, um publicitário inteligentíssimo, muito capaz. Então, criamos um conselho de pessoas que tinham realmente conhecimento, também poderia ajudar, e fomos para frente. O conselho se reunia quase que mensalmente e eu tocava todas as atividades, criamos ali esporte solidário, ajudamos milhares de crianças através do esporte, crianças carentes, conseguimos montar lá, fazer um convênio com o Senai e com a Confederação Nacional das Indústrias, utilizamos toda a malha esportiva que eles possuíam na época, quase 700 centros olímpicos para atender crianças carentes. Nós dávamos parte dos recursos para que eles tivessem almoço, tivessem alimentação, e uniformes. Fizemos convênios com o Exército, criamos Jogos da Juventude, aproveitamos para incrementar os Jogos Paralímpicos, Olimpíadas Indígenas. Eu sei que fizemos programas maravilhosos, muito bom, até que, numa das reuniões do Conselho, começaram a questionar ali o problema que a gente vinha notando, que é a questão da legislação. Ninguém estava cumprindo. Foi aí que surgiu a ideia de intervenção na CBF? Isso aí teria sido uma bomba. Porque o que aconteceu? Por conta disso, por conta da falta de cumprimento da legislação, e já havia um tumulto também, que a legislação era muito, muito antiga, desde 1942, a Lei Zico tinha alguns artigos lá que também ignoravam. Aí eu chamei o jurídico do Ministério, falei assim, olha, analisa essa questão aí e vamos ver. E existia um problema também, porque o Pelé estava brigado com o Ricardo Teixeira, embora eu tenha tido uma boa relação com o Ricardo, ele sempre foi muito educado conosco durante todo o período, não tivemos nada, mas já existia ali uma situação ali de estresse entre Pelé e Ricardo, mas o fato é que o esporte estava sendo tocado do jeito que queriam, não existia prestação de contas, dirigentes esportivos saíam de jogos, cada um presidente de clube lá pegava o dinheiro da receita, da bilheteria, levava para casa, levava para o clube, ninguém fiscalizava, né? Era uma situação complicada, não tinha prestação de contas de nada, e aí o Pelé falou assim, se tiver aqui em frente, vamos em frente. E aí marcamos uma outra reunião no conselho, eu chamei o Carlos Miguel Aidar, falei, Carlos Miguel, analisa essa questão da intervenção na CBF e prepara um parecer aí para a gente dar uma olhada. E aí o jurídico eu já chamei e falei assim, olha, prepara um documento então de intervenção e a decisão que sair no conselho no dia, a gente vai tocar em frente. E depois, na reunião, quando começamos a reunião, o Nussmann, que na época morria de medo dessa situação, aí já começou, trouxe um relatório, já começou a ler, arguindo o artigo 217 da Constituição. Quando ele começou a arguir o artigo 217, eu me lembrei, eu falei, realmente, o artigo 217 veda qualquer interferência nas instituições esportivas. Aí eu falei,
vamos parar por aqui. Eu falei, não precisa nem terminar de ler isso aí, deixa esse parecer comigo, vou dar uma olhada, e vamos ter que seguir por outro caminho para organizar o esporte brasileiro. E aí o Rogério Amato foi quem teve a ideia, nós temos que fazer uma lei e enquadrar todo mundo, porque senão não vamos avançar. E ali nasceu a ideia da Lei Pelé. E essa lei ela foi aprovada por unanimidade, né? Parece que foi fácil, mas não foi. Porque a partir dali, nós seguimos em frente. Primeiro passo, eu marquei uma reunião com o Luiz Eduardo Magalhães, que era o presidente da Câmara, e falei com o Pelé, falei assim, vamos almoçar com ele e conversar sobre a lei. Quando nós sentamos com o Luiz Eduardo, ele de cara já falou assim, esquece. Vocês não vão conseguir aprovar a lei aqui no Congresso, muito difícil mudar esse status quo do esporte, porque as elites não vão permitir. O mais fácil seria vocês conseguirem convencer o presidente Fernando Henrique a editar uma medida provisória, porque aí por medida provisória eu consigo com mais facilidade aprovar a medida aqui. Aí falei, bom, então vamos ver isso aí. Aí voltamos no presidente Fernando Henrique, falando com ele, olha, presidente, temos que fazer uma lei, temos que organizar o esporte. O presidente Fernando, medida provisória não dá. Eu já estou sendo muito criticado por isso, não tem condições. Eu peguei e falei assim, alguma alternativa? Se nós fizermos uma lei e caminharmos para o Congresso, o senhor dá urgência constitucional? Que com esse modelo você tem 45 dias para aprovar a lei, ou a pauta do Congresso fica trancada até decidir. Ele falou, mas com a urgência constitucional, se bater 45 dias, eu vou tirar a urgência. Vocês vão precisar trabalhar, então, dentro dos 45 dias. Eu falei, então, tudo bem. Então, para começar, para o senhor já nos ajudar, o senhor liga para o Everardo Maciel, porque um ponto importante dessa lei vai ser a questão fiscal, porque os clubes hoje possuem isenção e para que a lei seja mais facilmente aceita, eu vou precisar manter essa isenção. Ele falou assim, então eu vou ligar para o Everardo. Ele ligou para o Everardo Maciel, avisou que eu ia até lá conversar com o Everardo e o Everardo se colocou imediatamente à disposição, é só ligar. E saímos lá da reunião, eu liguei para o Carlos Miguel. Eu falei, Carlos Miguel, vamos avançar nessa história da lei e já vou marcar reunião com o Everardo Maciel para conversarmos sobre a questão fiscal e vamos em frente. Então o Carlos Miguel já falou assim, olha, o meu escritório não tem condição de trabalhar um projeto de lei desses. Eu posso alterar um ponto ou outro, mas não tem condição. Eu falei, não, Carlos Miguel, vem, vamos junto, vamos fazer. Aí o Carlos Miguel chegou com 3 pontos que eu já tinha comentado com ele, que era a questão das ligas, a questão do passe, do clube empresa. Ele chegou lá com uns 3 pontos lá, redigidos até mais, de uma forma até meio simplória ainda, porque era tema para discussão, mas fomos para a reunião com o Everardo. Quando chegamos lá, sentamos com o Everardo, eu e o Carlos Miguel Aidar. O Everardo sempre foi muito educado, mas era o cara mais poderoso do país naquele momento. A Receita Federal estava se reestruturando totalmente. Saímos de uma receita de 100 bilhões de reais na época para quase 2 bilhões. Ele era o xerife do país. Aí quando nós sentamos, eu falei com ele, nossa ideia com o clube, ele pegou e falou assim, o presidente me falou, mas o que eu posso fazer é enquadrar o esporte no simples, o lucro presumido e o lucro real. Eu falei assim, mas Everardo, isso aí já está na lei, esse direito todo mundo já tem. Ele falou assim, mas eu não posso concordar com nenhuma outra alteração. Eu falei, mas Everardo, é uma lei nova, no mundo inteiro existem essas alterações. Você tem um tratamento diferenciado para clubes, inclusive já na Espanha, em 1990, quando eles criaram lá a Sociedade Anônima Esportiva, eles já deram um tratamento diferenciado, 5%, e mesmo assim começou com 0%, depois foi crescendo. O Everardo, mas eu não posso fazer nada. Eu falei, Everardo, mas como é que não pode? Você que é o secretário da Receita, basta você concordar com o projeto de lei, porque isso ainda vai ser aprovado na Câmara. Ele falou assim, mas eu não posso fazer nada. Eu peguei e falei, como é que você não pode? Então, me diz uma coisa, Everardo, o presidente da República liga para você já sabe o assunto, fala que eu vou passar aqui, e aqui você não pode fazer, porque você já não avisou para ele então que você não podia fazer nada, que eu nem vim aqui. Você está me fazendo perder tempo? Ele pegou e falou assim, eu não sei, eu não estou perdendo meu tempo porque eu estou atendendo a um pedido do presidente, agora você, eu não sei. Eu falei, não, então muito obrigado, Everardo, eu agradeço. E levantei e saí. Quando eu saí, o Carlos Miguel Aidar estava branco. Ele falou assim, Hélio, pelo amor de Deus, você me traz para arrumar confusão com um homem desse, pô, nossa senhora, Hélio. Não, eu não vou poder continuar te ajudando, não. Meu escritório está complicado, tem muita coisa lá, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, Carlos Miguel, pode deixar.
eu vou seguir em frente, mas qualquer coisa eu te ligo, te consulto. Ele, não, tá bom, tamo junto, não tem problema nenhum. Mas o Carlos Miguel Aidar ficou apavorado, já com o tamanho do problema que a gente ia enfrentar. Mesmo assim, tínhamos que seguir em frente, aí vamos consultar os clubes. Começo a consultar os clubes. Aí ligo o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff. Vamos almoçar, Fábio? Vem Fábio e Paulo Carneiro. Fábio, olha, a lei, não sei o quê. Ele falou assim, a imprensa está falando muito, mas eu não tenho muita coisa a dizer. Eu falei, claro que tem a dizer, ô Fábio. É o interesse dos clubes. Vocês precisam se manifestar, ver o que vocês querem para a gente, vamos fazer um debate lá no Ministério, incluir. Eu falei, mas não dá, os clubes não querem, não pode. Então, tá bom. Aí volto lá, aí chamo o Fernando Sarney, que na época era vice-presidente da CBF também. Eu falei, Fernando, nos ajuda aqui, vamos lá, conversa com o Ricardo. Eu vou mandar para ele a ideia nossa aqui, ver se ele quer contribuir de alguma forma. Eu falei, tá bom, vou falar com ele. Aí o Fernando foi, voltou, olha, a CBF não tem interesse nenhum nessa lei, não. Aí eu falei, e agora? Aí liguei para o Gilmar, para o ministro Gilmar Mendes, que era chefe da Casa Civil, subchefe da Casa Civil da Presidência da República, e eu falei, Gilmar, eu preciso de ajuda. Ele falou assim, olha, eu vou mandar para você um advogado jovem, bem inteligente, que vai te ajudar muito na redação dos textos e tudo mais, e você pega aí o pessoal da equipe do Ministério, começam a trabalhar, eu coloco a minha equipe também, e vamos seguir em frente com isso. Aí peguei lá o Rutênio, ele me mandou o Mário Coelho, e sentamos, a equipe do Ministério, vamos analisar como que foi na Espanha, as alterações, as mudanças na Espanha, Inglaterra, relatório Taylor, Alemanha, Bundesliga, e fomos analisando tudo ali e vendo onde deu certo, onde deu errado, o que a gente precisava consertar, aquela história toda. E na medida que nós trabalhávamos, no fim da tarde nós íamos para o Palácio do Planalto, sentávamos lá com o Gilmar Mendes, com a equipe dele, e ficávamos analisando cada ponto ali, tirando as inconstitucionalidades, definindo cada termo, e fomos avançando naquilo. No ponto de fiscalização foi complicado, porque o artigo 217 da Constituição realmente vedava qualquer coisa. Então tivemos que, como alternativa ali, o Gilmar Mendes falou assim, olha, o Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público já obriga o Ministério Público a fiscalizar o patrimônio cultural. Se nós colocarmos o Ministério Público aqui, lá no Congresso vão tentar tirar. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar que a fiscalização será feita pelo Ministério Público e vamos transformar o esporte em patrimônio cultural. E aí, automaticamente, o Ministério Público vai ter... Porque não tinha fiscalização alguma. O esporte funcionava do jeito que queria. E aí, esse foi um dos pontos que a gente conseguiu colocar ali e aconteceu o que a gente imaginava. Retiraram o Ministério Público, mas permaneceu patrimônio cultural. Então, já tínhamos ali um elemento importante. Aí começamos a trabalhar lá a questão do direito do consumidor, que era importante o respeito ao torcedor. Começamos a trabalhar ali também a questão das ligas, porque naquele momento nenhuma federação aceitava a liga, porque reduzia o poder deles. Mas era imprescindível, porque as ligas é que cuidam dos interesses econômicos dos clubes. E as entidades de administração do desporto não tinham muito interesse em fazer nada disso. Era só eleição, reeleição, aquelas coisas. E aí fomos estudando essa possibilidade, como que a gente faz para não impedirem. Aí colocamos lá, redigimos um artigo perfeito. A questão do profissionalismo era um outro problema que a gente tinha que resolver desde quando a ditadura Vargas definiu ali que o esporte tinha que ser amador. Gerou uma situação muito complicada, porque se um dirigente esportivo não pode ser remunerado, ele está trabalhando ali para quê? Então isso levantava muitas dúvidas. Como é que você faz? O cara, o presidente de clube, o diretor, um dirigente de federação, ele não pode receber nada, mas é obrigado a ficar trabalhando ali. De alguma forma, vai sair remuneração ali. E é isso que a gente queria combater, queria consertar. Como fazer para resolver essa questão? E aí foi quando o Rutênio, um dos diretores lá do Ministério, ele falou assim, olha, atleta profissional já é remunerado.
De repente, se a gente for por esse caminho, eu falei assim, perfeito, vamos colocar lá que todo clube ou toda entidade que tem atleta profissional precisa se transformar numa entidade com fins lucrativos. E daí demos uma redação melhor, foi onde surgiu o artigo 27, que acabou dando origem hoje à SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Então o projeto foi avançando, com as reuniões lá no Palácio do Planalto, o Gilmar Mendes com a equipe dele, foi ficando uma coisa realmente, quando olhávamos assim, que trabalho bonito. Realmente isso aqui vai ter um poder transformador. Como que a gente faz? Como a gente faz para levantar mais verbas para o esporte olímpico, para o esporte paralímpico? Como a gente resolve essa questão? Foi ficando bem interessante, um projeto muito bom, até que chegamos lá. O projeto agora está pronto. Mas tem um detalhe. Como fazer com a questão dos impostos? Porque o Everardo Maciel, depois da reunião minha e do Carlos Miguel com ele, é claro que ele não ia assinar o projeto. Aí o Gilmar falou assim, não vamos retirar do projeto qualquer questão fiscal, porque aí não precisa mandar para o Ministério da Fazenda, para o Ministério da Economia, para análise. E a gente já vai direto. E a questão dos bingos, a gente não menciona bingo nenhum, tira o bingo, porque na época existia bingo. Não falamos nada em bingo e lá no Congresso eles resolvem o que eles quiserem resolver. E aí foi dessa forma que o projeto ficou pronto e encaminhamos para a Câmara. Hélio, uma polêmica muito grande dessa lei era a questão do passe, né? Era mesmo necessário acabar com o passe? Isso aí é uma história de colonizador e colonizado, né? A questão do passe é o seguinte, ela vem desde a década de 40, o passe vinculava o atleta ao clube, mesmo que ele não estivesse recebendo salário. Ou seja, um jogador de futebol, ele começava a jogar por um clube, tinha salários e tudo mais. O contrato dele vencia com 2 ou 3 anos. Se o clube não tivesse naquele momento interesse em utilizar ele, em colocar ele para jogar, o clube não precisava, só que ele não poderia se transferir para outro clube. Ele tinha que continuar vinculado àquele clube, sem trabalhar, sem receber salários e sem poder resolver a vida dele. Era uma questão até humanitária. Agora, isso não acontecia só aqui. Isso ocorria também em outros lugares do mundo, até que pouco antes dessa nossa lei, teve um caso na Europa, chamado de Lei Bosman, que o atleta entrou na Corte Europeia, alegando que os direitos dele não estavam sendo respeitados, ele teria que ter o direito de ir para o clube que ele quisesse, e aí a Corte Europeia deu ganho de causa para ele, e a partir daquele momento, clube algum na Europa pôde manter jogador no seu plantel sem que existisse um contrato em vigor. E lá na Europa não houve muito problema porque os clubes viviam mais dos direitos de transmissão, do espetáculo, aquela coisa toda. Só que no Brasil, a grande fonte de renda dos clubes era a formação de atletas. E o que eles faziam? Formavam os atletas e deixavam os atletas lá amarrados no clube. O atleta ficava passando fome, com necessidade, não tinha mais o que comer, não tinha como sobreviver, mas problema dele. O clube estava com ele lá amarrado. O dia que o clube conseguisse aparecer alguém para comprar aquele jogador, o clube vendia, recebia um dinheiro e aí o jogador ia receber seu salário lá no outro clube que havia comprado ele. Essa situação já estava insustentável e nesse momento foi que nós tivemos uma reunião, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e ele falou assim, olha, esta questão nós já temos inclusive algumas situações aparecendo por aí e o primeiro jogador de futebol que cair aqui no TST pedindo passe livre, nós vamos dar imediatamente determinar que no país inteiro essa questão seja eliminada. E aí vai ser um problema muito maior para os clubes. Foi então que nós voltamos e falamos assim, realmente os clubes não estão se preparando para essa mudança de situação. É a questão do paradigma. Eles precisam entender que tempos novos estão chegando. E foi aí que nós incluímos na lei a questão do fim do passe, porque já aquilo ali já era ponto pacífico, já ia acontecer no mundo inteiro mesmo, como aconteceu, hoje em dia nem existe mais, mas nós demos uma proteção aos clubes que seria nos primeiros 3 anos após a promulgação da lei. Ainda continuaria valendo o Instituto do Passe. E os clubes poderiam substituir o passe
por um contrato e multa contratual, que resolveria o problema, mas o jogador precisa estar sob contrato. Então, ele não vai se transferir para um outro clube por conta da multa, mas também não vai ficar passando necessidade enquanto o clube aguarda alguém para negociar com ele, entendeu? Então o passe realmente era imprescindível, era um dos principais pontos dessa lei. E isso seria importante não só para os atletas, como também para os clubes. O Brasil foi talvez o único país que fez essa transição de forma mais tranquila, os clubes tiveram tempo para se preparar, então acabou sendo uma proteção para os clubes também. Eles puderam organizar os contratos, transformar os atletas em contratados, ficou muito mais fácil, entendeu? Mas foi importante isso aí. E aí, feito isso, vai a lei para o Congresso. O primeiro ponto, montar a comissão que vai analisar o projeto de lei. Aí foi a grande surpresa nossa. Embora o nosso governo tivesse maioria na Câmara, na hora que foram constituir a comissão, dos 30 membros, 27 eram contrários à nossa lei. 27 membros da comissão eram ligados a entidades do desporto, federações, clubes, e já foram ali exatamente para bombardear e destruir a lei. Só que quando chegou lá, aí tivemos que desenvolver alguma estratégia. E como foi que resolveu esse problema da comissão? Quando eu percebi que ali, pelo lado do governo, a gente não ia conseguir não ia levar muita vantagem, eu procurei a oposição. Primeira reunião com a bancada do PT. Sentamos lá, o Arlindo Chinaglia, presidente, líder do PT, ele, todos os deputados, aí mostramos a lei, olha, o que a gente pretende fazer é isso, vai beneficiar o esporte brasileiro, é uma lei que vai transformar, ela vai modernizar, é importante. Fizeram várias perguntas, e aí no final o PT falou assim, nós estamos fechados com a lei. Aí já uma grande vantagem. Aí saiu dali, fui buscar o PDT, sentei reunião com o PDT, conversando, Neiva Moreira, o líder, sentamos lá, expliquei para eles, eu, a Érica, o Mário Drummond, explicamos cada ponto, fizeram algumas perguntas também, esclarecemos os deputados todos, e aí eles apresentaram algumas sugestões, isso aqui, não, isso pode ser assim, né? E aí, maravilhoso o encontro, fomos lá e pegamos o PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro, fomos lá, fizemos o mesmo trabalho também, pegamos a oposição inteira. De repente, da noite para o dia, um projeto de lei do governo, estava a oposição inteira abraçando aquele projeto e divulgando o projeto. E aí começou a imprensa também a mostrar que realmente aquilo era transformador, importante. Foi ganhando força, né? Foi ganhando força, mas mesmo assim, lá na comissão, a coisa não andava. Chegávamos perto lá dos 45 dias e não ia. As entidades, as federações começaram a se reunir lá em Brasília, começaram a procurar deputados e tudo mais, temos que destruir essa lei, temos que acabar com isso aí não pode, não sei o quê. Acontecendo a mesma coisa que Luiz Eduardo Magalhães havia nos dito, olha, eles não vão permitir essa mudança. Mas o governo também tinha um vice-líder no Congresso, que era o Ronaldo César Coelho, um deputado muito inteligente e competentíssimo. Ele falou assim, olha, eu vou ajudar vocês. Estamos juntos nisso aí, vou conversar também com os líderes do governo. Aí começou a conversar com os líderes, com um, com outro. É importante a aprovação dessa lei, é importante. Aos poucos ele foi trazendo os líderes do governo também para o nosso lado, que era até um paradoxo. Você vê um projeto do governo, a oposição abraça e você tem que fazer um trabalho para que o governo também participe, mas aí foi até que chegou num ponto que ele me ligou e falou assim, Hélio, na comissão a gente não vai aprovar. A solução é nós conseguirmos a assinatura dos líderes, jogar para urgência urgentíssima e aí já joga para o plenário, no plenário a gente sabe que vai apoiar. Aí eu falei, excelente ideia, foi genial essa ideia que o Ronaldo teve, até porque já tinha terminado os 45 dias da urgência constitucional que o Fernando Henrique nos deu. Quando todos os líderes assinaram, inclusive os líderes de oposição, assinaram para jogar o projeto para o plenário, para aprovação em regime de urgência urgentíssima, aí caiu a ficha dos contrários, da bancada da bola, do pessoal todo. Aí eles viram que não tinha mais solução, fomos para a votação
E aí, quando chega lá na votação, veio o Eurico Miranda, me procurou, falou assim, olha, Hélio, nós entendemos que não vamos conseguir derrubar o projeto mesmo, não tem jeito, então só queria te pedir uma coisa. A questão dos bingos, que está fora do projeto, se nós dermos unanimidade, você inclui? Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Ele pegou, me mostrou, Marcelo, devia ter mais ou menos umas 10 páginas. Rapidamente, em 5 minutos, eu consegui ler aquilo ali, tinha fiscalização, Ministério Público, estava tudo bem organizado, prestação de contas, estava perfeito. Eu falei, perfeito, Eurico, podemos incluir. Incluímos, meia hora depois, com voto de liderança, aprovado na Câmara por unanimidade. E aí já foi um alívio, né? Aprovou na Câmara, já saímos do problema. Mas e no Senado? Aí vai para o Senado. Eu imaginei que no Senado seria mais tranquilo. O presidente do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães, fomos até lá, eu e o Pelé, a Érica, acho que o Ronaldo César Coelho também conosco, sentamos lá com o senador Antônio Carlos Magalhães. Ele falou assim, não, aqui vai ser mais tranquilo, não tem problema. Eu falei, mas, senador, se houver qualquer uma emenda, o projeto volta para a Câmara. E aí, lá na Câmara, numa segunda situação, a gente não vai conseguir ter a mesma sorte. Ele falou, não, vamos reunir os senadores aqui então, vamos conversar com eles e ver. Aí reuniu os senadores que tinham interesse naquele projeto, tinha lá o Arthur da Távola, outros senadores. Aí quais são as questões que vocês querem colocar? Aí cada um colocou lá o que pensava. Então vamos fazer o seguinte, para que não haja alteração e volte para a Câmara, vamos assumir um compromisso verbal, de vetar o que vocês teriam interesse em emendar. Os senadores concordaram, eu falei, ótimo, então vamos por aí. Aí daqui a pouco, quem é o relator? O senador Leomar Quintanilha. Aí eu liguei para o senador Antônio Carlos Magalhães, senador, o Leomar Quintanilha é um presidente da Federação de Tocantins e ele é contrário. Não vai ter problema, o Antônio Carlos Magalhães? Não, tem a minha palavra, fica tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí vai, o senador Leomar Quintanilha pega o projeto, passou aí umas 2, 3 semanas com o projeto, marca a leitura do relatório, eu estou tranquilo. Estava lá no meu gabinete, de repente me liga a Érica, falando assim, Hélio, senador Leomar Quintanilha começou a leitura do relatório, é um relatório enorme, já começou detonando a lei, cheio de ideias contrárias, já falando num monte de coisas que não tem nada a ver com o projeto, ele vai rejeitar. Ele vai pedir a rejeição do projeto, está apresentando um monte de emendas lá, vai dar problema. Eu peguei e falei assim, Érica, corre lá no senador Antônio Carlos Magalhães, me põe na linha com ele, que não foi isso que eu combinei com ele. Aí ela foi no gabinete do senador Antônio Carlos, ligou do celular dela, me pôs na linha com o senador Antônio Carlos, o presidente do Senado. Eu falei, senador, o Leomar Quintanilha vai ser contrário. Ele falou assim, não, meu filho, fica calmo, pode deixar, eu vou lá resolver isso. Ele era de uma calma impressionante. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, tá bom. Aí a Érica ficou do lado dele e saiu. E o Leomar Quintanilha lendo e apresentando os maiores defeitos no projeto de lei, fazendo a leitura lá na comissão, e o senador Antônio Carlos caminhando na direção da comissão. E a Érica no telefone me falava, Hélio, ele anda muito devagar e fica todo mundo parando ele e ele para ouvir a pessoa e a pessoa fala com ele e ele fala que vai resolver. Eu falei, Érica, puxa ele, sai puxando ele. E a Érica, eu tô puxando, mas demora. E eu sei que aí a Érica foi e a Érica me ligando de minuto em minuto, ele não chega lá, tá demorando muito e o Leomar Quintanilha já tá quase terminando a leitura. Aí eu falei assim, não, calma ele. Quase tendo uma crise de ansiedade. Não temos muito o que fazer, vamos aguardar. Eu sei que o senador Antônio Carlos Magalhães entrou, foi assim, parece que o Leomar Quintanilha já estava quase no finalzinho, ele entrou, quando ele entrou imediatamente, alguém saiu do lugar que estava do lado do Leomar, sentou o Antônio Carlos Magalhães, no que o Antônio Carlos Magalhães sentou ao lado do Leomar Quintanilha, imediatamente o Leomar, e eu peço a aprovação integral do projeto. Aí o senador Antônio Carlos Magalhães, aprovado por unanimidade, a lei 9.615. Fica emocionado, né, Hélio? Foi uma luta, né?
Uma luta que beneficiou, o esporte beneficia até hoje. Vamos mudar isso aí para terminar. E aí foi aprovada. Aí, a partir dali, os clubes passaram a ter direitos de televisão que antes não pertenciam a eles. As transmissões, direitos de transmissão, tudo isso. A lei passou a determinar que seriam dos clubes. Antes eram as federações quem controlavam. Os atletas passaram a ter mais dignidade. Hoje, eles até nem reconhecem muito o que foi essa Lei Pelé, que praticamente permitiu que vários deles ficassem milionários. Nós demos proteção ao clube formador, mas apontamos a direção de um esporte profissionalizado, no qual o principal produto é o espetáculo, e é isso que faz com que hoje o Flamengo fature aí mais de R$1,5 bilhão, porque só na formação de atletas mandando para a Europa, né? Mas, e mesmo assim, ainda encaramos aí vários problemas, ainda temos muita coisa para mudar, para melhorar, mas realmente esta lei foi um passo importantíssimo para a gente conseguir acompanhar mais de perto a evolução que o futebol estava sofrendo na Europa. A Lei Pelé foi um verdadeiro divisor de águas. Muitas coisas boas aconteceram a partir daí. Se a gente vê aí o esporte paralímpico que se transformou hoje, porque eles não tinham dinheiro para nada, não tinha verba, dependiam. Nós colocamos ali, acho que cerca de 2% das loterias vai para o Comitê Paralímpico, virou uma potência nacional. O Brasil se firmou no cenário internacional a partir daí. O próprio esporte olímpico cresceu absurdamente. Você vê, de uma verba de 10, 20 milhões, quando nós entramos no Ministério, hoje o esporte olímpico tem verbas de bilhões. Então, realmente, foi uma lei transformadora, foi um marco. Agora, é aquilo que a gente fala, não foi fácil e foi mais ou menos como se fosse ali uma tarefa que, se não tem nome do Pelé junto ali, não sei se eles já não tinham trucidado a gente, não.